Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o Rio Grande do Sul, vamos conversar com o Tomás Olea, que é presidente do Sindicato Rural de São Borja. Vamos entender como é que está a situação da questão do arroz e também da soja por lá, que não terminou ainda a colheita e que também já começa a sentir os efeitos dessa intempérie climática, dessa catástrofe que está atingindo o estado. Tomás, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícias Rurais. Tomás, me diga uma coisa, quanto que falta para terminar de colher ainda de arroz e também de soja em São Borja? A informação que nós tivemos há 2 dias atrás, conversando com os produtores e técnicos, é que ainda falta em torno de 25% da lavoura de soja semeada no município e em torno de 18% da lavoura de arroz ainda. Esses são números estimativas que nós temos, né? Que a gente conseguiu colher aí junto aos técnicos e também aos órgãos como IRGA e Secretaria da Agricultura. E como ficou o município aí, Tomás? A gente vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, né, desde o final de abril, comecinho de maio, quando começaram a intensificar essas chuvas, né, e causar todos esses transtornos que a gente está vendo aí em mais de 80% dos municípios gaúchos. Como que ficou São Borja nessa situação com as chuvas? São Borja nós viemos sofrendo, como os demais municípios. O que acontece aqui na fronteira oeste? É que nós temos a nossa base produtiva calcada principalmente na lavoura arrozeira. E a lavoura arrozeira ela é de maneira dominante em áreas baixas. Para gente ter uma ideia aqui, o nosso município ele é banhado pelo Camaquã, pelo Butuí e pelo Rio Uruguai. Então, todas as áreas estão entre esses rios. Depois, Itaqui é banhado pelo Butuí e o Ibiqui, que faz divisa com a Uruguaiana. Como a fronteira tem esses rios, essas áreas baixas, nós estamos mais suscetíveis às chuvas. Nós tivemos dificuldade em implantar a lavoura de arroz esse ano, porque houve muita chuva lá em setembro, outubro, na época do plantio. Então, muitas áreas não foram cultivadas. Depois, houve uma janela que melhorou o tempo. E agora, quando nós íamos colher, que as lavouras estavam em boas condições, nós somos aqui atingidos por ventos e depois pelas chuvas e também pelas enchentes. Então, a gente foi bastante castigado pela questão climática esse ano e São Borja vai deixar de arrecadar muito dinheiro. Os produtores vão ter dificuldade de cumprir seus compromissos em função dessa calamidade que está se instalando aí e que todo o Brasil vem acompanhando a situação aqui do Rio Grande do Sul. E, Tomás, me diga uma coisa, inicialmente essas enchentes aí em São Borja, elas começaram a prejudicar as lavouras em si ou primeiramente a questão logística? Quando vem chuva em excesso, não dá para separar uma coisa da outra, né? Por exemplo, assim, as lavouras estão submersas. Algumas que não estavam submersas, agora com a crescente do nível do Rio Uruguai, estão ficando submersas. A logística, a nossa cidade, para te ter uma ideia, tem 2.600 quilômetros de áreas de estradas não pavimentadas. Então, essas estradas são do interior, tem estradas municipais, estradas estaduais e até a estrada federal. Como os governos não vêm dando a devida atenção e manutenção a essas estradas, a logística começa a ficar difícil. Para te ter uma ideia, tem produtor aí que está fazendo desvio de 100, 120 quilômetros com arroz úmido em cima de caminhão para poder trazer para a cidade para o arroz ser peneirado, ser secado, ser armazenado. Isso aí, além de onerar os custos, ele torna a colheita mais demorada, mais difícil, porque demora mais para o produto chegar ao seu destino final. E isso aí, no momento que a gente tem
urgência em fazer a colheita para escapar das chuvas e das enchentes, torna toda essa operação, todo esse sistema que a gente tem que operar mais dificultoso. Então, a gente teve uma reunião aqui com o prefeito, a prefeitura, dentro das suas possibilidades, está fazendo vamos dizer assim, uma operação emergencial para essas estradas estarem no mínimo de condições e nós podermos operar. Para te ter uma ideia, domingo eu saí para o interior e me deparei com uma carreta carregada de arroz que fez 48 quilômetros puxada por trator. Então, tu imagina uma carreta fazer 48 quilômetros puxada por trator, o tempo que demora e o estado que está essa estrada aí para ter que transitar dessa maneira. E, Tomás, já tem alguma expectativa de perda na safra, tanto do arroz quanto também da soja? E também temos lavouras de soja submersas aí em São Borja? Sim, a expectativa... Primeiro, nós temos a expectativa de colher ainda alguma coisa, né? Principalmente nesse soja que já começou a apodrecer e brotar. Então, o que não apodreceu e brotou, ainda a gente tem esperança que se possa colher. O soja é bastante delicado. Se ele está submerso, 2, 3 dias não tem mais o que fazer. O arroz ainda, quando ele está submerso, e questão de 5, 6 dias a enchente baixa, por mais que ele acame um pouco, ainda você consegue colher de maneira mais devagar, tem percas, mas ainda você consegue colher alguma coisa, que é o que a gente está tentando fazer em várias áreas aqui. A estimativa de perda hoje, no município aqui, é em torno de 20% na lavoura arrozeira. E na lavoura de soja, eu acredito que vai ser um pouco maior que 20%. Mas, assim, são números preliminares, não são números fechados ainda, mas a gente acredita que a perda, vamos dizer assim, englobando as duas culturas aí, ela vai girar de 15% a 22%, 23%. Certo. Tomás, muito obrigada pelas informações. A nossa equipe aqui do Notícias Agrícolas deseja à população de São Borja e de todos os municípios gaúchos afetados pela chuva força e resiliência nesse momento. Nós aqui estamos tentando passar as informações da maneira mais realista possível, inclusive as informações de como as pessoas podem contribuir, podem ajudar quem não está perto aí do Rio Grande do Sul, como as pessoas podem ajudar, né, de alguma maneira, então, nessa situação calamitosa que está o Estado. Muito obrigada. Eu que agradeço, nós estamos à disposição e agradeço do fundo do meu coração a esse trabalho que o Estúdio Notícias Agrícolas vem prestando, não só ao Rio Grande do Sul, a São Borja, mas como a todos os produtores rurais do Brasil. Tá, então estivemos com o Tomás Olea, que é presidente do Sindicato Rural de São Borja, no Rio Grande do Sul, nos trazendo as informações sobre as culturas do arroz e da soja, que começam já a sentir os efeitos das enchentes, né, e das chuvas excessivas lá no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o Tomás, ele comentou um pouquinho antes da gente entrar ao vivo que até domingo as chuvas intensas não haviam atingido São Borja e que a partir de então começou a chover por lá. E o que mais preocupa nesse momento é a subida do nível do Rio Uruguai, que vai, obviamente, recebendo então águas que vêm de outros rios, de outros afluentes e de outras regiões que acabaram sendo afetadas por essas chuvas intensas e que vão então passar ali por São Borja e já começam a submergir lavouras de soja e também de arroz. E segundo o Tomás, falta então cerca de 18% para colher das lavouras de arroz em São Borja, 25% para colher da soja. E se somar, né, essas duas culturas, o que pode haver de perda, né, na produtividade por causa dessa questão das chuvas em excesso, fica ali entre 15% a 23%, segundo o Tomás, e é algo bastante significativo. Há uma preocupação porque produtores, muitos deles não têm como cumprir os contratos, não têm ainda os grãos para entregar, a logística está muito dificultada nessa região, então produtores, quando conseguem sair com o caminhão, às vezes tem que
ter o caminhão puxado por tratores, porque as estradas vicinais, estradas de chão batido estão sem condições de transitar com o caminhão, então precisam de um trator para que seja puxado esse caminhão, ou então produtores tendo que fazer desvios de 100, 120 quilômetros para levar, por exemplo, o arroz que foi colhido nos últimos dias, o arroz ainda úmido, levar para a cidade, para as unidades de beneficiamento, para fazer a secagem desse arroz. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.